Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Não dói nos músculos, não pesa nas pernas, não te faz cambalear de sono, mas está lá, oculto, acumulado, minando aos poucos a tua vitalidade, a tua alegria, a tua capacidade de simplesmente respirar em paz. É o cansaço da alma, aquele que ninguém vê, mas que todos sentimos quando perdemos a conexão com o que realmente importa. Hoje, vamos falar sobre os erros invisíveis que destroem silenciosamente a tua paz interior. Aqueles hábitos que parecem inofensivos, mas que dia após dia vão corroendo a tua essência. Prepare-se, porque o que vais descobrir aqui pode mudar completamente a forma como enxergas a tua vida. Já paraste para pensar quantas vezes disseste sim, quando no fundo querias gritar não? Quantas vezes colocaste as necessidades dos outros acima das tuas, acreditando que isso te fazia uma pessoa melhor, mais gentil, mais amada? A verdade dói, mas precisa ser dita. Viver para agradar os outros não é empatia, é autodestruição disfarçada de bondade. Quando passas os dias acenando com a cabeça, concordando, ajustando-te ao que os outros esperam de ti, estás lentamente apagando a tua própria existência. Estás dizendo ao mundo que as tuas vontades não importam, que os teus limites podem ser violados, que a tua paz pode ser negociada. E o pior, estás ensinando isso a ti mesmo. Cada sim forçado é uma mensagem subliminar que dizes à tua mente: eu não valho o suficiente para defender o que preciso. O estoicismo ensina-nos algo poderoso. A virtude não está em agradar a todos, mas em viver de acordo com a verdade. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha o poder de satisfazer multidões inteiras, mas escolhia a serenidade interior acima da validação externa. Ele sabia que quem vive para aplausos alheios nunca encontra paz real, porque a paz não vem de fora. Ela nasce dentro de ti, no momento em que decides que a tua tranquilidade não pode ser sacrificada por expectativas alheias. Estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado, é dizer ao mundo: eu também existo, eu também importo. Mas há um problema: fomos condicionados a acreditar que dizer não nos torna egoístas, insensíveis, frios, e assim carregamos fardos que não nos pertencem. Dizemos sim a convites que nos esgotam, mantemos relações que nos drenam, tudo porque temos medo de desapontar alguém. Mas responde-me com honestidade. Quantas vezes desapontaste a ti mesmo por medo de desapontar os outros? Há outro veneno que esgota silenciosamente a paz interior: o ruído mental incessante. Vives dentro da tua própria cabeça como se estivesses preso numa sala de espelhos, onde cada pensamento se multiplica ao infinito. A mesma preocupação, revestida de ângulos diferentes, ocupa o teu dia inteiro. E no fim, o que mudou? Nada. Absolutamente nada. O sobrepensamento não resolve problemas. Ele os amplifica. Transforma uma pequena pedra numa montanha intransponível. Sêneca alertava para isto há mais de 2000 anos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas batalhas travavas na tua mente que nunca aconteceram na vida real? Quantas vezes antecipaste desastres que jamais se concretizaram? O pensamento é uma ferramenta magnífica quando usada com propósito, mas quando vira um ciclo obsessivo, torna-se uma prisão. Pensar traz clareza, sobrepensar paralisa, e enquanto estás preso nesse furacão mental, talvez nem percebas que há pessoas à tua volta que funcionam como âncoras, mas não no bom sentido. Há relações que pesam, que sugam a tua energia, que te deixam mais cansado depois de cada conversa, de cada encontro, de cada mensagem, e ainda assim continuas ali, por lealdade, por compromisso, por medo da solidão. Mas há uma diferença crucial entre solidão e paz, e às vezes é preciso escolher ficar sozinho para finalmente respirar em tranquilidade. Nem toda companhia nutre, algumas apenas drenam. E o estoicismo é claro quanto a isso.
Proteger a tua paz não é um luxo, é um dever. Epicteto dizia que devemos escolher cuidadosamente com quem partilhamos a nossa energia, porque há pessoas que vão elevar-te e outras que vão puxar-te para baixo. Não é sobre abandonar quem precisa de ajuda. É sobre reconhecer quando uma relação se tornou tóxica, quando a presença de alguém passou a ser mais um peso do que um apoio. Mas talvez o erro mais silencioso e devastador seja este: viver na abundância material e sentir o vazio existencial. Tens tudo o que achaste que precisavas: a casa, o carro, a conta bancária saudável, as roupas da moda. E mesmo assim, quando a noite chega e o silêncio te encontra, aquela sensação incômoda persiste. Algo está faltando. Mas o quê? A resposta é simples, mas dolorosa. Estás a perseguir coisas quando devias estar a cultivar significado. Estás a encher a vida de conquistas externas enquanto ignoras o que a tua alma realmente pede. E a alma não pede status, não pede likes, não pede validação, ela pede propósito, pede conexão, pede verdade. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do seu tempo, escrevia nas suas meditações: tudo o que ouves é uma opinião, não um facto. Tudo o que vês é uma perspectiva, não a verdade. Ele entendia que o sucesso material era uma ilusão se não houvesse paz interior. E tu estás a construir uma vida que parece boa por fora, mas que está vazia por dentro? Deixa nos comentários. Qual desses erros silenciosos mais ressoa contigo? O peso de agradar os outros, o ruído mental constante ou as relações que drenam a tua paz? Outro erro que destrói a paz interior é a necessidade obsessiva de controlar tudo. Queres que as coisas saiam exatamente como planeaste, que as pessoas ajam como esperas, que o futuro se desenrole conforme o roteiro que criaste na tua mente. E quando algo foge do teu controlo, e algo sempre foge, entras em colapso. A ansiedade dispara, a frustração consome, e a paz, essa desaparece completamente. O perfeccionismo não é uma virtude, é uma armadilha. É o medo disfarçado de excelência. Quando tentas controlar cada detalhe, cada resultado, cada reação, não estás a proteger-te, estás a asfixiar-te. Porque a vida, por natureza, é imprevisível. E quanto mais tentas domá-la, mais ela escapa por entre os teus dedos. Os estoicos tinham uma máxima poderosa: distingue o que está sob o teu controlo do que não está. E aqui está a verdade libertadora. Muito pouco está realmente sob o teu controlo. Não controlas o que os outros fazem. Não controlas o clima. Não controlas o mercado financeiro. Não controlas as escolhas dos outros. Mas sabes o que controlas? A tua reação, a tua atitude, a forma como decides responder ao que acontece. E isso, meu amigo, é tudo o que precisas. Soltar o controlo não é resignação. É inteligência emocional. É entender que a paz não vem de forçar a vida a seguir o teu plano, mas de aceitar o que é enquanto ages com sabedoria no que podes influenciar. Quando paras de lutar contra o que não podes mudar, liberas uma energia gigantesca que pode ser canalizada para o que realmente importa. Agora, falemos de algo ainda mais pesado: as feridas que não fecham. Aquele ressentimento guardado, aquela mágoa que não sai do peito, aquela lembrança dolorosa que insistes em revisitar, como se ao relembrá-la pudesses de alguma forma mudar o que aconteceu. Mas não podes. O passado está feito, e cada vez que voltas a ele com raiva, apenas te feres novamente. O perdão não é para quem te magoou, é para ti. É a decisão consciente de não carregar mais aquele peso. Não significa esquecer, não significa justificar, significa libertar-te da prisão emocional em que te colocaste ao segurar aquela dor. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Quando perdoas, não estás a fazer um favor ao outro, estás a reconquistar a tua própria liberdade. O rancor contamina tudo. Contamina os teus relacionamentos presentes.
Contamina a forma como vês o mundo, contamina até a forma como te vês a ti mesmo. E o mais triste, quem te magoou provavelmente já seguiu em frente, enquanto tu continuas ali, refém do que aconteceu. O ressentimento é um veneno que bebes esperando que o outro morra, mas quem está a morrer lentamente és tu. Há também o erro de viver sempre com pressa. Correr de um lado para o outro, fazer tudo no modo automático, devorar as refeições sem saborear, cruzar as ruas sem reparar no céu, atravessar os dias sem viver um único momento de verdade. A pressa constante não te faz viver, te faz sobreviver. E sobreviver não é viver, é apenas existir. Sêneca escrevia que não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. E é verdade. Tens tempo, mas gastas-lo em velocidade máxima, tentando encaixar mais e mais tarefas, mais e mais compromissos, como se quantidade fosse sinônimo de qualidade. Não é. Desacelerar não é preguiça, é consciência, é escolher estar presente. É decidir que a vida merece ser sentida, não apenas atravessada. E quando vives com pressa, crias expectativas irreais. Esperas que tudo aconteça no teu tempo, do teu jeito, conforme o roteiro que escreveste. E quando a vida se desvia, porque sempre se desvia, entras em desespero. A frustração torna-se constante, a desilusão vira rotina, porque a realidade não segue o teu plano e nunca vai seguir. O estoicismo ensina a arte da aceitação ativa. Não é conformismo. É entender que há uma ordem nas coisas que não depende de ti e que lutar contra ela é autoflagelação. Epicteto dizia: não exijas que as coisas aconteçam como desejas. Deseja que aconteçam como acontecem e serás feliz. Isto não significa deixar de agir. Significa agir com sabedoria, sem apego ao resultado. Mas há algo ainda mais profundo que abala a paz interior: a desconexão espiritual. Não importa a tua religião, crença ou filosofia. Quando passas a vida inteira focado apenas no material, na superfície, no externo, a alma murcha. E sem alma nutrida, não há paz que resista. Reconectar-se consigo mesmo não é misticismo, é necessidade, é parar, é respirar, é ouvir o silêncio, é fazer as perguntas difíceis. Quem sou eu realmente? O que quero de verdade? Estou vivendo de acordo com os meus valores ou apenas seguindo o fluxo? Estas perguntas incomodam, mas é no incômodo que nasce a transformação. Marco Aurélio passava horas em reflexão silenciosa, não porque fosse religioso no sentido tradicional, mas porque entendia que a clareza interior só vem do silêncio. E nós, mergulhados no barulho constante, fugimos desse silêncio como se ele fosse um inimigo. Mas o silêncio não é o problema, ele é a solução. E tu, já paraste para refletir sobre esses erros? Deixa a tua opinião nos comentários. Qual desses erros te impacta mais no dia a dia? E, finalmente, chegamos ao erro mais devastador de todos: buscar validação externa. Viver para o aplauso dos outros. Construir a tua identidade com base no que os outros pensam de ti. Publicar cada momento esperando likes. Fazer escolhas não porque fazem sentido para ti, mas porque vão impressionar alguém. Esta, meu amigo, é a escravidão emocional mais perigosa que existe. Quando a tua paz depende da aprovação alheia, deixas de ser livre. Tornas-te refém das opiniões, dos julgamentos, das expectativas que nem sequer são tuas. E o pior, nunca é suficiente. Por mais que consigas validação, sempre vais querer mais, porque a validação externa é como água salgada. Quanto mais bebes, mais sede tens. Epicteto dizia algo brutal, mas verdadeiro. Se queres melhorar, aceita ser considerado tolo e estúpido nas coisas externas. Ou seja, se queres paz real, tens que estar disposto a desagradar. Tens que aceitar que nem todos vão entender as tuas escolhas. E está tudo bem.
Porque a verdadeira liberdade é gostar de ti mesmo sem precisar de testemunhas. Pensa bem, quantas vezes fizeste algo não porque querias, mas porque era esperado? Quantas vezes escondeste a tua verdade para caber num molde que não era teu? Quantas vezes te traíste para ser aceito? E no fim do dia, quando estavas sozinho, sentias-te em paz? Provavelmente não, porque a traição de si mesmo é o preço mais alto que se paga pela aprovação dos outros. A autenticidade não é confortável. Exige coragem. Exige que digas não quando todos dizem sim. Exige que sigas o teu caminho, mesmo quando todos apontam noutra direção. Mas é a única forma de viver em paz. Porque quando estás alinhado com a tua verdade, não precisas de convencer ninguém. Não precisas de provar nada. Simplesmente és. Todos estes erros silenciosos, agradar os outros, sobrepensar, manter relações tóxicas, perseguir o vazio material, tentar controlar tudo, guardar mágoas, viver com pressa, criar expectativas irreais, desconectar-se espiritualmente e buscar validação externa, têm algo em comum. Todos te afastam de ti mesmo. Todos te colocam numa posição de dependência externa. E a paz interior só é possível quando voltas para dentro. Quando paras de procurar lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro. O estoicismo não é sobre negar emoções. Não é sobre ser frio ou indiferente. É sobre clareza. É sobre viver de acordo com a natureza, com a verdade, com a razão. É sobre aceitar o que não podes mudar e agir com sabedoria no que podes. É sobre escolher a paz interior acima de tudo, não como fuga, mas como base sólida para enfrentar a vida. Marco Aurélio escrevia nas suas meditações algo que deveria estar gravado no coração de cada um de nós. Tens poder sobre a tua mente, não sobre os eventos externos. Percebe isto e encontrarás força. Toda a tua paz depende desta compreensão. Não podes controlar o que acontece, mas podes controlar como respondes. E nessa escolha, nessa pequena mas poderosa escolha, reside toda a diferença. Então, hoje, agora, neste momento, faz uma escolha. Escolhe parar de viver no piloto automático. Escolhe questionar os erros silenciosos que têm destruído a tua paz. Escolhe estabelecer limites, escolhe parar de sobrepensar, escolhe proteger a tua energia, escolhe buscar significado, não apenas sucesso, escolhe soltar o controlo, escolhe perdoar, não pelo outro, mas por ti, escolhe desacelerar, escolhe aceitar a realidade, escolhe reconectar-te contigo e, acima de tudo, escolhe parar de viver para a validação dos outros. A paz interior não é um destino, é uma prática diária. É a decisão constante de alinhar-te com o que realmente importa. E o que importa não está nas opiniões alheias, nas conquistas materiais ou nas expectativas irreais. Está aqui, dentro de ti, esperando que voltes para casa. A pergunta que fica é: estás pronto para voltar? Agora é contigo. Depois de tudo o que discutimos, qual foi a reflexão mais forte que este vídeo te trouxe? Compartilha nos comentários a tua visão final sobre o tema. Vamos construir juntos essa jornada rumo à paz interior.